Olá a todos, bom dia. E esse vídeo aqui eu vou estar corrigindo o que eu não vi no vídeo anterior, beleza? No vídeo anterior, então a gente construiu aí um script para configuração desse ambiente do novo usuário. Tá, vou estar abrindo aqui o setting environment. Tá, e aqui eu tinha copiado o script aqui de acordo com o livro, porém eu não estava logado como usuário LFS. E aqui ele está criando o arquivo no segundo o usuário atual. No meu caso, no vídeo anterior, tá? Aqui, ó. O meu usuário atual é o root. Então ele estava substituindo o meu bash e profile do meu root e não do usuário LFS, beleza? Listando lá o diretório do usuário LFS, ls-a barra home LFS. Aqui no livro aqui ele diz para criar, então, o arquivo .bash, .bash underline profile e o .bash rc dentro do usuário LFS. Então, para corrigir o que eu estava fazendo de errado no vídeo anterior, ele estava entrando com um bash não configurado e aí aparecia o nomezinho aqui e a versão do bash. A gente precisa apenas fazer isso aqui, tá? Vamos entrar aqui no script novamente. E é até que tranquilo, é só acrescentar aqui o diretório do novo usuário, LFS. Então, ao invés de ser no diretório atual, a gente vai dizer que a gente quer criar o arquivo lá no barra home, barra LFS, barra ponto bash underline profile. A gente pode estar copiando o diretório e inserindo aqui também no arquivo ponto .bash. Beleza? Aqui pelo terminal eu não tenho setado, eu não setei o copiar, somente o recortar, então seria Ctrl K, né? A gente seleciona aqui a informação, com os direcionais e segurando Shift, e aperta Ctrl K. E depois para colar é Ctrl U, tá? Comando do Nano. Beleza. Aí o que acontece aqui? Como eu criei esse arquivo como o usuário root, esses arquivos aqui eles vão estar com permissão de usuário e dono de root, tá? Com valor root. Só que ele vai fazer parte do usuário LFS. Então, ele precisa ser dono do ter o dono e o dono do grupo dele, o LFS, tá? Para que quando eu inicio o LFS, ele consiga ler o terminal direitinho quando eu abrir o terminal e que ele consiga ler também quando eu entrar nesse usuário as configurações iniciais desse usuário. Beleza? É preciso estar com o nome
do usuário e o nome do grupo desse usuário. Para isso então é que eu fiz esse comando, tá? Shell -r. Quando eu faço isso, ele está trocando a propriedade de dono e de grupo de uma pasta. Nesse caso, ele está definindo que o usuário vai ser LFS e o grupo vai ser LFS. De que pasta? A pasta do LFS. Estou garantindo permissão de dono e de grupo para esse usuário, que é de acordo com esse usuário. Beleza? Permissão. Fazendo isso então de acordo, já é para funcionar tudo certinho. Beleza? Ctrl X. Y, Y sair salvando. Enter. Eu vou entrar de novo para ver se gravou tudo certinho. O usuário ali tá legal. E a princípio é para tá tudo funcionando corretamente. Agora, beleza? Vou dar então um barra ponto, barra para executar, ou então a gente poderia estar executando ele com o interpretador bash assim dessa forma. Beleza? Uma coisa que eu percebi quando a gente executa o bash assim, a gente pode abrir uma nova sessão de um terminal qualquer, às vezes, tá? Conforme o terminal que a gente estiver usando. Então é por isso que eu costumo usar dessa forma a forma de execução ponto barra, tá? Porque dessa forma ele executa o arquivo que tem permissão de execução, tá? Aqui dentro do shell bash, beleza? Ponto barra e o arquivo que eu quero executar. Vamos ver se ele vai executar certinho. Tá dizendo que o diretório não existe. Ó, ele não conseguiu encontrar. Vamos ver se está montado. Find mnt pipe grep lfs. Tá montado, mas tá dizendo que não existe. O LFS. Beleza. De fato a variável não existe. Vou adicionar novamente o caminho. Vou tá colocando aqui um eixo. Entre aspas duplas. Eixo. Deixa eu ver aqui. Eu vou ir na minha raiz do root. Lembrando que eu executei ele. Eu criei um novo arquivo para ele, basicamente. E ele tá com dois aqui. Tá? O do meu sistema, ele carrega pelo ponto profile. Então, esse cara aqui, eu vou excluir ele. rm menos... rm apenas, ponto, bash, underline, profile. Esse arquivo aqui é o que ele vai ser criado lá no nosso usuário LFS.
A princípio aqui no meu ele tá apenas como ponto profile, beleza? A gente lá também pode criar como ponto profile, mas eu vou seguir pelo livro. Sim, quero remover ele. Beleza, eu vou sair desse usuário e eu vou entrar novamente como root. Vou ver se ele tem a leitura da variável LFS, que a princípio é para estar gravada aqui nesse usuário, com esse profile. Ele não leu também. Eu vou recarregar esse profile com source.profile. Vou ler novamente essa variável. Não leu. Vou carregar, então, esse terminal aqui novamente. .bash rc. Vamos ver se carregou. Não carregou. Significa que não contém essa variável dentro do arquivo .profile ou .bash. Então vou abrir esse meu arquivo. Como a gente pode perceber, não tem aqui nenhuma definição desse meu diretório. E eu vou fazer com que a variável LFS se torne pública com export. E ao mesmo tempo vou adicionar para ela o caminho de montagem do meu LFS. /mnt /lfs. Vou fazer a mesma coisa lá pro meu profile. Então, ponto profile. Poderia fazer aqui dentro ou fora, tanto faz. Vou fazer aqui em cima dessa mensagem. Então, export, só para garantir mesmo. Export LFS, tem que ser tudo maiúsculo. /mnt /lfs. Ctrl X, S para sair salvando. Não vou mudar o nome. O nome vai ser exatamente assim. Eu só dou um Enter para confirmar. Beleza, agora sim. Vou sair do usuário novamente e vou entrar como root. Vou verificar essa variável para ver se foi criada. Agora certinho. E agora sim, toda vez que eu executo, então, eu entro no usuário. Ele executa aquela variável, que é uma variável que se tornou global. E ela me dá o caminho. Agora sim, corretamente. Agora eu entro novamente na minha pasta onde tem os arquivos. E tento executar, então, esse meu script novamente. Por isso que a importância da verificação, como vocês viram. Pois se não tiver uma verificação eficaz, ele vai executar e vai executar de forma errada. Dessa forma, ele evitou que eu executasse de forma errada. Então, é importante essas verificações, por mais simples que seja. Dá para usuários aí avançados. Beleza? Aqui ele deu algum problema de leitura. Não tem problema. Outra coisa, no começo do sistema, como a gente não tem nenhum tipo de configuração de linguagem e de idioma, então no começo ele vai ser em inglês, tá lá no LFS. Mas depois a gente tem como configurar para que o nosso nano apareça em português, como tá esse aqui.
beleza? A gente também tem como configurar que no terminal e no nano apareça a acentuação com o TF8, beleza? No começo ele não vai nos dar esse suporte, mas depois a gente consegue instalar e configurar perfeitamente, tornando muito mais usual do que vocês vão ver no começo, ok? Então, vou salvar aqui e executar novamente esse nosso arquivo. Vamos lá. Antes de executar, estou com o horário aqui errado, pois eu salvo esse sistema, né? Lembrando que estou numa máquina virtual. Então, HW, clock, e eu vou pegar o horário da minha placa mãe, né? Do meu computador. Já peguei o fuso horário, ele já entende a data e a hora. Beleza. Agora sim, vamos executar finalmente o arquivo. Clicando permissão de dono no usuário LFS. Configuração de ambiente de usuário LFS foi criada com sucesso. Fim do script. Beleza, para ter certeza absoluta, vou dar um ls-a para listar os arquivos ocultos. /home lfs. Tá? Como vocês podem ver, ele criou de fato os arquivos. Para me enxergar as permissões desse arquivo, então eu venho aqui e digito o "-l". Beleza, ele vai digitar aqui um tamanho de forma esquisita, né? Permissão do arquivo, dono e o grupo. Para tornar isso aqui mais humano, para a gente entender o que significa os números, a gente coloca um H que ele vai definir para nós. Então, o que cada coisa, o tamanho nesse caso, tá? Aqui ele só definiu 12, só que a gente não sabe o que significa esse 12. O H ele coloca aqui um 12K para informar que tudo isso aqui tá com 12K de tamanho. Beleza? Ok. Da mesma forma, seria se a gente quisesse saber o tamanho do arquivo. Ou o tamanho. O tamanho do arquivo. Tá? Nesse caso aqui, o meu terminal ele não mostrou muita informação. Talvez não esteja configurado para tais informações. Beleza? Mas num terminal comum, ele vai mostrar o tamanho desse arquivo. Beleza. Voltando aqui então no livro, depois que a gente passou dessa parte aqui, a gente já configurou isso aqui também nesse arquivo. Tá, ele explica aqui sobre a variável para setar a quantidade de núcleos que a gente tem do processador na hora da compilação para não demorar tanto a compilação. Beleza? E para saber se está funcionando, a gente vai precisar entrar no usuário LFS. No próximo, na, no próxima, na, pá- na próxima página, ele vai começar a explicar aqui um pouco sobre como a gente pode estar verificando o tempo de compilação. O tempo de compilação aqui é chamado de SBU, beleza? Ainda em preparações finais aqui, se tem alguma coisa importante aqui. Aqui está dando algumas dicas de teste. É importante testar aqui o GCC, importantíssimo.
E no próximo, então, a gente vai para o próximo capítulo, basicamente, tá? Que é construindo as ferramentas cruzadas temporárias. Primeiro a gente constrói as ferramentas cruzadas temporárias. Essas temporárias vão criar as ferramentas cruzadas. E depois a gente vai criar um mini sisteminha Linux para criar, de fato, a base do nosso sistema. Esse processo tem que ser feito. Então, no próximo vídeo, a gente vai vendo cada coisa que é importante. Vamos dar uma passadinha aqui para ver. Próximo é material preliminar importante. Vamos ver do que se trata. Verificação é importante. Tá, ele vai mostrar como a gente entra em Sega root, depois mais lá na frente, para isolar o sistema. Aqui ele está explicando o estágio da compilação, né, e as optimizações que a gente pode fazer. Tem várias configurações que a gente pode estar fazendo no GCC na hora da compilação, então é isso que ele está explicando sobre bibliotecas. Ele deve explicar aqui sobre bibliotecas estáticas também, sobre algumas variáveis que aparecem na hora da compilação, como essa aqui, ele está explicando o que significa. Aqui, nessa parte aqui, ele está explicando tudo o que é técnico. Tá? Exatamente o que está aparecendo aqui. É importante ler isso aqui com calma. Beleza? Próximo. Instruções gerais da compilação. Aqui ele está informando para mim verificar o meu sistema para ver se está tudo certo. Antes de iniciar, então, as ferramentas temporárias, tá? Cruzadas. No próximo vídeo, a gente vai estar então verificando para ver se a gente até nesse ponto tá com tudo configuradinho, certinho. E aí isso vai envolver verificar a variável, a que a gente inseriu no root, que a gente vai estar indo para o LFS depois, para o usuário LFS que a gente criou. Daí a gente precisa saber, ter uma verificar os pacotes, ver se o barra o bash está sendo apontado lá no barra bin barra sh. Na verdade, se o barra bin barra sh está apontando para o bash, a gente precisa verificar isso, tá? Entre outros arquivos. Ou seja, executar aquele primeiro script lá da verificação do nosso sistema host. Tá? E a gente vai estar fazendo um arquivo só para verificar isso antes de entrar na parte das construções das ferramentas de compilação. Quando a gente for entrar então na parte de compilação, a gente precisa entrar de forma que não tenha erro antes da compilação, porque senão começa errado, termina errado. Beleza? Para evitar isso, então a gente vai estar verificando aí se a pasta está montada, se existe o caminho, se existe os pacotes necessários e os apontamentos necessários. Beleza? E aí isso é um script à parte. Esse script à parte eu ainda vou estar fazendo aqui dentro das preparações finais, tá? Vou estar colocando aqui criando um script 4 para isso. Porque faz parte da preparação final, basicamente. Pelo menos eu entendo assim. Ok? Bom, para saber se funcionou ou não, eu vou estar entrando aqui como usuário LFS. Então, vou estar verificando. Vou estar entrando com o comando su menos LFS. Esse menos aqui ele me permite
dizer que eu quero entrar com a propriedade do usuário a seguir. Eu não quero entrar com a propriedade do root, eu quero entrar com a propriedade que existe dentro desse usuário. Então a gente coloca su menos, né, su espaço menos e o nome do usuário que a gente quer entrar, nesse caso LFS. Esse menos aqui ele também define que a gente vai entrar dentro desse usuário, mas também permite que está definindo que vai carregar todos os caminhos da variável de ambiente path que existe dentro desse usuário que a gente criou anteriormente, beleza? E aí ele entrou então nesse usuário. Vocês podem ver que ele está de forma padrão. É assim que ele fica. A gente poderia também inserir uma cor nele para tornar ele amigável, mas eu não vou mexer nisso, tá? Só vou ver se pegou a cor da listagem de arquivos e diretórios. Isso sim, a gente definiu que ele iria ele iria botar pra gente aí as cores de pasta. Ele não definiu a cor de atalho pra gente, mas não tem problema. Porém, ele entende que aqui é uma pasta dele, define uma cor para essa pasta automaticamente. ls-a, a cor do arquivo, então ele interpreta como branco, que é o padrão do terminal, então ele já interpreta tudo corretamente, automaticamente também. Beleza? Tá tudo funcionando aqui. Eu vou sair desse usuário, porque no próximo vídeo, então, a gente vai estar fazendo o script final de verificação para ver se está tudo certo com o nosso sistema até aqui, antes de entrar na parte da compilação, que as coisas vão começar a ser crítica a partir do próximo vídeo. O próximo vídeo ele não vai me permitir errar, tá? A gente não pode errar no próximo vídeo. O sucesso de todo o processo aqui depende do próximo vídeo. Beleza? Simplesmente assim. Até o próximo vídeo. Falou e fui.